Olá pessoas, tudo bom com vocês? Reginaldo Silva. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão assistindo os nossos vídeos e se inscrevendo no canal. Isso é muito importante e estamos junto aí na trajetória. Então, comemorando tudo isso, viemos aqui hoje para apresentar para vocês um vídeo falando sobre algo que todos adoram, admiram e pedem muito para a gente ter essa abertura para, enfim, dialogar sobre. Quer dizer, vamos falar sobre política, não é? Um assunto que ultimamente vem agregando muitas pessoas. Enfim, mas de qualquer modo, política é importante, não porque a gente gosta, mas pelo peso que ela tem em nossas vidas e no final das contas, as pessoas que não se interessam por política, elas apenas são governadas pelas pessoas que se interessam. Então é importante essa reflexão, sempre, querendo ou não. E hoje, tendo como base essa discussão política, nós vamos falar sobre uma crônica que eu vou desenvolver em relação ao presidente de vocês, assim, basicamente. E ela tem o título provisório de Bolsonaro, do mito à realidade. E o primeiro capítulo nós vamos explorar aí um pouco da trajetória do presidente e em relação ao filho mais velho de Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que está envolvido em uma investigação em relação à suspeita de corrupção. Então, vamos do início. Assim, nós somos uma democracia representativa, mas o fato é que uma democracia onde uma parte significativa da população não tem consciência política, ela não é muito eficiente e não reflete muito aí os desejos da sociedade de uma forma democrática, de fato. Mas, de qualquer modo, esse é o sistema democrático que nós possuímos e dentro desse sistema democrático, Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente da República em 2018. Enfim, mas o fato é que, analisando assim, mais profundamente essa eleição, nós chegamos aos seguintes números. Assim, é importante para a gente refletir e pensar mesmo de uma maneira mais sóbria e pragmática em relação a tudo isso. Tá. A eleição, em relação aos votos válidos, o Bolsonaro teve, quer dizer, ele foi para o segundo turno, né? Aí ele competiu com o Haddad, do PT. E, enfim, toda aquela situação, acabou que ele teve 55,13% dos votos, que equivale a 57,79 milhões dos votos válidos, e o Haddad teve 44,87% dos votos, que equivale a 47,04 milhões de votos. Isso dos votos válidos. Mas se a gente for considerar o total de votos, nós tivemos 9,57% de votos brancos e nulos, que equivale a 11 milhões de votos, e abstenções, pessoas que simplesmente não foram votar, isso equivale a 21,30% dos votos, que representa 31,37 milhões de votos. Ou seja, no total Bolsonaro teve 57,13%
1,79 milhões de votos, mas dentro de todas as pessoas que estavam, digamos, que estavam aptas a votar, ele perdeu 89,49% dos votos. Quer dizer, no total, temos 147 milhões de brasileiros aptos a votar. Desses 147 milhões, ele recebeu 57 milhões e 89 milhões não votaram nele. Então, quer dizer, na prática, ele não teve a maioria de votos, não é? Na verdade, ele teve quase um terço dos votos de pessoas que estavam aptas a votar nas eleições. Ele representa, então, quer dizer, menos da metade da população votante. Isso é muito importante a gente entender e perceber. Mas, de qualquer modo, ele foi eleito, ele ganhou democraticamente. A gente tem que respeitar, porque, querendo ou não, a democracia ela não pode ser respeitada só quando um político que a gente quer que ganhe vença. Ela tem que ser respeitada sempre, no sentido mesmo de uma estrutura política democrática, não é? E ele venceu, ele te respeita, mas o fato é que qualquer cidadão consciente ele tem que estar sempre atento às questões que envolvem a política e aos representantes políticos eleitos e pagos com o nosso dinheiro público, que é, enfim, acumulado a partir dos impostos que nós pagamos. E Bolsonaro foi eleito, né, com um discurso aí retórico de combate à corrupção, de tolerância zero à corrupção, mas o que a gente vê aí na prática é que, na realidade, o mito aí não, enfim, não consegue uma eficiência e uma atualização das suas ideologias. Tá, e os fatos que levam a gente a pensar dessa forma? É o caso precisamente do Flávio Bolsonaro, né? Que é o filho mais velho do presidente, que está envolvido aí num esquema de corrupção, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, e existe toda uma estrutura do governo para, de alguma maneira, sei lá, comprometer a própria investigação. Enfim, em 2018 ele foi eleito e em 2018 mesmo a Operação Furnas da Onça do Ministério Público do Rio de Janeiro, através de um órgão de inteligência financeira, ele apontou uma movimentação suspeita do Queiroz, né? Que era, além de assessor parlamentar do Flávio Bolsonaro, ele era motorista e segurança particular do filho mais velho do presidente da República. E ele recebia por esses serviços prestados aí, em média, R$ 23.000 por mês. E segundo o Ministério Público, Flávio Bolsonaro teria levado aí com esse esquema de rachadinha cerca de R$ 2.300.000, que é exatamente esse esquema onde os funcionários são contratados sobre a condição de devolver parte da remuneração. Eita ferro! Eles são, quer dizer, tem enfim, o representante político, e ele tem aí a permissão de contratar assessores, e esse esquema de rachadinha, ele contrata um contingente aí de assessores com a garantia de que esses assessores vão devolver parte da remuneração para, enfim, o contratante. E isso foi aí denunciado aí pelo Ministério Público do Rio de Janeiro durante o período que Flávio exercia aí o mandato de deputado no estado, alguma coisa assim. Então, quer dizer, os promotores, eles revelaram que
13 desses ex-assessores do Flávio Bolsonaro, eles fizeram 483 depósitos na conta bancária do Queiroz. E o assessor repassava esse dinheiro para o Flávio, que ele lavava através de vendas de imóveis, com loja de chocolate no shopping, alguma coisa assim. E tanto que desses depósitos chegou até o Queiroz chegou até a depositar 24 mil reais na conta da primeira-dama atual, a Michele Bolsonaro. O Bolsonaro tentou defender, falando que esse dinheiro era o dinheiro que o Queiroz devia a ele, de alguma, enfim, situação que ficou mal explicada também. E não se chega a um consenso em relação ao que de fato estaria por trás dessas negociações. Mas o fato é que o Ministério Público, a partir dessa suspeita em relação ao Queiroz, acabou atingindo o filho do presidente, né, o Flávio Bolsonaro. Então, antes mesmo do governo entrar em prática, em 2019, e diante desse discurso de combate à corrupção, de tolerância zero à corrupção, aí nós já temos a primeira denúncia de corrupção envolvendo o governo, né, federal. Mas assim, diante de tudo isso, a gente começa a pensar e avaliar o comportamento tanto do Flávio quanto do presidente desde o início. Aí eu vou passar alguns áudios aqui para vocês em relação ao que vem ocorrendo, porque o Flávio ele está a todo momento tentando impedir a investigação e barrar a investigação de todas as formas. E a última estratégia que ele utilizou foi a questão do foro privilegiado. Só que lá no início, tanto ele quanto o pai dele disseram que, enfim, essa questão de foro privilegiado não seria uma opção para eles, porque eles eram contra, eles eram a favor do combate à corrupção de maneira absoluta. E a gente percebe como que as pessoas na prática acabam entrando em contradição quando os interesses delas estão sendo envolvidos. Então vamos ouvir aí um pouco o depoimento, primeiramente do Bolsonaro em relação ao foro privilegiado. Dos 503 deputados, os 450 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos. Para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não sou eu. O prejudicado, eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse foro privilegiado. Essa questão, né? Eu sou réu do Supremo. Então, aí o Bolsonaro, ele diz que ele é o único parlamentar aí que é prejudicado com foro privilegiado, porque como ele teoricamente não teria nada que esconder, então ele não teria essa necessidade, ele não quer o foro privilegiado, ele abre mão disso. E ao lado dele, o Flávio Bolsonaro concordando com as posições do pai. Não é verdade? Mas aí a gente tem também um vídeo do Flávio, né, falando que ele não ia recorrer ao foro privilegiado, que essa também não seria uma opção para ele. Vamos ouvir. O senhor foi ao Supremo? Por uma questão muito simples. O Ministério Público deveria ter feito o que eu fiz. A partir do momento que eu sou eleito senador, o que é que diz o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal sobre essa questão de foro? Que o único órgão competente para avaliar qual é a competência é o STF. Então, de ofício, o Ministério Público já deveria ter consultado o STF para falar qual foro competente. Eu não fui buscar foro privilegiado. Mas eu fui consultar o Supremo para eu saber aonde é que eu deveria ir prestar os esclarecimentos. Flávio Bolsonaro dizendo que não foi buscar foro privilegiado, que isso não seria uma opção, que ele só queria saber onde que ele teria que se apresentar para, enfim, dar prosseguimento à investigação. Mas hoje a gente sabe que não é bem por aí. Vamos lá. Flávio Bolsonaro
conseguiu mudar o foro das investigações das rachadinhas que correm contra ele. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou um habeas corpus da defesa do senador Flávio Bolsonaro e concedeu a ele foro especial. Com a decisão, o processo que investiga a prática de rachadinha sairá das mãos do juiz Flávio Itabaiana, da primeira instância, e irá para um órgão especial do Tribunal de Justiça. A defesa de Flávio Bolsonaro argumenta que só desembargadores mais antigos do tribunal têm competência para julgar o caso, já que o senador era deputado estadual no período em que teriam ocorrido os fatos. Mas investigadores afirmam que o foro especial se encerra quando o mandato termina. Foi o juiz Flávio Itabaiana quem autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário do filho do presidente da República e a prisão de Fabrício Queiroz na semana passada. Flávio Bolsonaro é investigado desde 2018 sob a suspeita de recolher parte do salário de seus empregados na Assembleia Legislativa do Rio, prática chamada de rachadinha. Os crimes em apuração contra o senador são peculato, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e organização criminosa. Então, pessoal, esse é o ponto, né? Quer dizer, eles foram eleitos com esse discurso retórico de combate absoluto à corrupção, mas o mito, na realidade, não vem apresentando aí uma coerência com o discurso que eles, enfim, exaltaram lá no princípio, né? Então é importante pensar sobre isso, refletir e, sei lá, ter uma visão crítica baseada em fatos, em questões objetivas sobre o assunto, para que, enfim, a cada eleição a gente possa votar com mais responsabilidade, porque uma democracia, ela implica consciência política, e eu acho que isso não está se refletindo muito nas últimas eleições, talvez. Mas é tudo uma questão de aprendizagem e evolução. E eu tenho esperança que isso mude no futuro imediato. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.